Oi pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo, mas desta vez numa edição mais do que especial, porque, bom, alguns fatos absolutamente especiais estão sendo colocados em pauta e a gente vai ter de fazer um pequeno desvio aqui nessa nossa intenção de ficar discutindo a teoria, o método e coisas desse tipo relacionados à geografia. Precisamos aqui discutir outras coisas. E essas outras coisas, elas nos foram apresentadas aqui pela internet. Alguns amigos nos mandaram um documento chamado Orientação para as Diretrizes Curriculares de Geografia. E dentro desse documento existe uma série de proposições no sentido de se fazer uma reforma curricular generalizada no curso de Geografia no Brasil. Acho que vamos ter que discutir um pouco esse documento, mesmo que de alguma maneira ele seja simplesmente um documento no meio de N outros que certamente vão ser entregues ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, e que várias tentativas e vários companheiros aí de vários departamentos de geografia do Brasil vão, sem dúvida nenhuma, sentar e se reunir para elaborar outras propostas além dessa. Vamos discutir esta porque é esta que temos aqui disponível. Mas antes disso, creio que valeria a pena a gente discutir um pouco o espírito geral dessa coisa, não? Quer dizer, de alguma maneira, conversando com alguns companheiros do Rio de Janeiro, recebi aqui também o edital do Conselho Nacional de Educação, conclamando, então, para que se apresente propostas até o final de outubro, final de novembro, não sei bem, mas que se apresente propostas para uma reforma curricular, que ao que parece, até onde eu soube, é generalizada, envolve todas as formações, em todas as instituições de ensino superior, e que, no caso da geografia, apresenta-se nesse documento como uma releitura aí, ou uma tentativa de se reler o bacharelado, a licenciatura e, mais do que isso, formar ou criar um curso de tecnólogo em geografia. Vamos deixar os riscos e os perigos disso para daqui a pouco e vamos, em primeiro lugar, chamar a atenção, ou tentar chamar a atenção de todos nós aqui, para os riscos dessa proposição, que ela vai se repetindo, né? Ela vai se repetindo. Eu já fiz comentários sobre isso quando estávamos comentando aqui em vídeo já bastante que já de mais de meses atrás, que envolvia aí a Base Nacional Comum Curricular. E, ao que parece, esse tipo de chamado do Conselho Nacional de Educação tem a ver com a mesma política, com a mesma questão, com o mesmo ritmo, com a mesma estrutura, então, que vai tentar identificar um determinado ajuste generalizado do ponto de vista de todas as instituições de ensino no Brasil, desde a educação infantil até o ensino médio, e desde o ensino médio até o final dos cursos de pós-graduação. Neste momento está se pensando aí na graduação, mas isso certamente não vai parar por aí. O que nos deixa bastante perplexo com relação a isso é a maneira como esse debate se dá. E o fato de se ter como pressuposto das pessoas que propõem este debate e das pessoas que participam dele no formato em que ele se expressa para todos nós, é que se dá então a esta máquina chamada Conselho Nacional de Educação, a esta máquina genérica geral chamada Estado, o direito de dizer, afinal de contas, o que é e como se ensina e como se forma, quem é o profissional desta ou daquela disciplina, no nosso caso, da geografia. Vale a pena pensar se realmente o Estado sabe o que é a geografia e em que medida esses grupos, esses departamentos, essas pessoas que fazem proposições desse tipo têm o direito, a capacidade política de falar em nome de todos os geógrafos brasileiros ou da geografia enquanto um campo do conhecimento. Independentemente da qualidade desses documentos, que no geral são bastante ruins, como a gente vai ver este que eu tenho aqui e que me foi enviado no final de semana.
Mas, independentemente disso, podemos fazer bons documentos, podemos fazer propostas maravilhosas, mas a grande questão é quem é que fala em nome da geografia brasileira, quem é que fala em nome disso, e em que medida as pessoas se dão o direito e se dão, inclusive, acho que a condição de subserviência de chegar num determinado momento em um Conselho Nacional de Educação cuja quantidade de geógrafos ou representatividade junto às diferentes associações de geógrafos que existem no Brasil, mas principalmente a AGB, e dizer que, estamos falando em nome da geografia, estamos falando em nome da formação profissional, em nome da formação de professores, mas os sindicatos, a ANDES, a Associação de Geógrafos, as associações de uma maneira geral, os sindicatos que representam os professores da escola básica, tanto da rede privada quanto da rede pública, tudo isso, onde é que está dentro dessa discussão? Estamos aqui, nesse momento, acho que com o objetivo de conclamar os companheiros, de dizer a todos que, nós precisamos conversar, nós precisamos discutir, nós precisamos assumir para nós mesmos não só o direito, mas o dever de dizer o que nós sabemos sobre educação. Nós não podemos deixar que ocorra com a formação profissional a mesma coisa que aconteceu com a Base Nacional Comum Curricular, ou seja lá como ela queira ser chamada. A grande questão é, quem são essas pessoas? Eu fui uma das pessoas que na primeira versão, não sei se era a primeira, a segunda já, mas fui chamado a ser um parecerista da base. E assim como todos os pareceristas e todos nós, de alguma maneira, que somos nós? Uma série de nomes que são publicados no final de um determinado documento de Estado, cujo objetivo é legitimar esse documento, é dizer a todo mundo, tá vendo? Eu perguntei para o professor tal, para o autor de livro didático tal, para fulano de tal, mas que tem por objetivo único e exclusivo legitimar, porque de maneira nenhuma este debate, nem as pessoas que fazem parte disso e nem as pessoas que fizeram pareceres, ou seja lá o que for, nós tivemos legitimidade, capacidade política, articulação política suficiente para falar em nome do ensino da geografia no Brasil ou do ensino de qualquer outra disciplina. Da mesma maneira que o Conselho Nacional de Educação, se ele pode de alguma maneira regulamentar esse tipo de coisa, ele que regulamente, mas o que ele não pode é nos chamar, e mais do que isso, em nome de sei lá o que, nós vamos elaborando desde parâmetros curriculares até currículos, até propostas curriculares, ou seja lá o que for, para dizer então para as pessoas que temos o poder de Estado e que o poder de Estado é que vai dizer o que é geografia, quem é geógrafo, quem não é, quem é professor e quem não é, quem é tecnólogo, que raio de negócio é esse, que vai nos colocar então numa reformulação do nosso currículo, da nossa... Veja, gente, eu não estou aqui afirmando que os currículos de geografia que são realizados no Brasil, eles são, que eu estaria de acordo ou em desacordo com eles. Não estou afirmando isso e nem é essa a questão. A grande questão é, afinal de contas, se temos problemas, se não temos problemas, sempre teremos problemas, mas que problemas são? Antes de mais nada, isso é uma discussão dos departamentos de geografia, dos departamentos que formam professores de geografia, das próprias instituições de ensino no campo das suas autonomias. De mais a mais, isso é uma discussão de professores, isso é uma discussão de pesquisadores, isso não é uma discussão do Conselho Nacional de Educação. Não cabe ao Estado dizer o que é geografia, cabe ao Estado aceitar o que a comunidade de geógrafos diz que é a geografia. Esse tipo de discussão, ele já vem, nós estamos tentando fazê-lo, estamos tentando levantar desde os anos 70, quando
se instituiu a lei que regulamentou a profissão de geógrafo, que de uma hora para outra estávamos nós lá fazendo a mudança dos estatutos da geografia da Associação de Geógrafos, e no meio dessa discussão surge então a regulamentação da nossa profissão, que vai tentar então, minimizar ou diminuir a capacidade de articulação política de uma associação como a Associação de Geógrafos Brasileiros, o que de fato não conseguiu. Conseguiu fazer a Aprogel, conseguiu, e Ampege e uma série de outras articulações que estão para muito além dos fundamentos, né, dessa articulação pública, política, necessária, e que envolve então esta relação entre as pessoas, os seus profissionais, as pessoas que de alguma maneira têm relação com determinados discursos científicos, as suas capacidades de articulação e de proposição, então, de assumir para si o direito, a condição, a materialidade do que é uma ciência, que ciência se produz. Claro que nós poderíamos dizer que, de alguma maneira, a geografia é um produto de geógrafos. Não qualquer produto, evidentemente, não é simplesmente porque se é geógrafo que aquilo que se faz é geografia. Isto seria uma discussão bastante insana, mas de qualquer maneira existe um coletivo de profissionais, existe um grande movimento, existe uma associação, existem sindicatos, existem formas de representação do campo daqueles que são e que de alguma maneira fazem parte das instituições de ensino superior, como a Andes, por exemplo, ou que em cada um dos grupos, em cada uma das especialidades, né, do conhecimento humano, e que de alguma maneira também estamos organizados no Brasil. Não caberia, portanto, a nós assumir esta subserviência, porque isto é ser subserviente ao Estado. E não cabe ao Estado dizer o que somos. Cabe ao Estado garantir que sejamos aquilo que nós queremos ser. Porque esta é a nossa condição política. Então, veja, assim como a Base Nacional Comum Curricular, que começa se justificando em cima da lei de diretrizes e bases, e depois dessa lei, a outra lei, a outra portaria, a outra resolução do Ministério, o outro isso, o outro aquilo, e todas as justificativas, em nenhuma delas está o professorado, em nenhuma delas está o profissional que dá aula. E em nenhuma delas estão as pessoas que efetivamente estão lá, assim como os operários no chão da fábrica, nós costumamos dizer, aqueles que estão no chão da escola. Isso não está na Base Nacional Comum Curricular. Alguém com alguma capacidade técnica fez uma articulação de temas, padronizando tudo, fazendo com que a avaliação de biologia, de química, de física, de história, de matemática, de geografia, de sociologia, de filosofia, seja lá o que for, todas elas cabem dentro dos mesmos quadros, dos mesmos parâmetros, dos mesmos numerozinhos, das mesmas leituras. E isto é ridículo, isso é uma ridicularização da relação com a escola, com a vida da escola, com a vida dos professores e com a forma como a nossa cultura se instituiu, nos constituímos enquanto povo, enquanto nação, enquanto língua, enquanto identidade, de alguma maneira. Agora nós temos de enfrentar isso do ponto de vista dos cursos superiores. Aqui, a apresentação desse documento, que foi coordenado pelo professor doutor Augusto César Pinheiro da Silva, lá da PUC do Rio de Janeiro, começa exatamente assim: em consonância com as orientações estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos superiores, aprovado em 2019, a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação, número X, e a reestruturação de curso, e assim vai. Não está aqui, em nenhum momento, o conjunto de instituições que representam os profissionais. Estão aqui um conjunto de leis, de determinações, de pessoas que não fazem a menor ideia do que seja geografia de fato, do que seja ensinar geografia, do que seja fazer pesquisa em geografia, porque não o fazem. Não fazem parte desse negócio. Então, nesse sentido, conceder e fazer com que isso faça sentido para nós é conceder a quem não faz a menor ideia do que está fazendo a necessidade ou a possibilidade ou o poder político de determinar o que somos.
Isto está para além de qualquer possibilidade. Nós precisamos nos organizar politicamente para enfrentar esse tipo de coisa. O que é isto aqui? Daqui a pouco nós temos uma frase que diz assim: a crítica aos atuais currículos superiores de graduação nas instituições de ensino superior brasileiras impele o Conselho Nacional de Educação a propor uma institucionalização curricular e barará, barará, barará. A crítica de quem? Quem critica quem? Que crítica é essa? Do que nós estamos falando? Estamos falando de um conjunto de geógrafos que, bom, quem sabe não consegue emprego no mercado de trabalho, assim como um conjunto de biólogos, um conjunto de geólogos, um conjunto de todos os profissionais num país como o nosso. Que crítica é essa que esses indivíduos estão assumindo e que daqui a pouco nos permite, ou permite a eles, propor um curso de bacharelado, um curso de tecnólogo superior, num trabalho, como se diz aqui, interdisciplinar, como parte de um todo sistêmico e multiescalar. O que será que isso quer dizer? Que linguagem é essa? Que dizem essas pessoas? Para quem elas estão dizendo? Dentro das chamadas bases aqui, bom, conceituais, já na página 3 desse documento, diz assim: sendo assim, a geografia, como qualquer outra ciência, está em constante renovação de seus objetos de análise. Bom, claro, estamos sempre em constante renovação. Ok. E aí? O problema é uma renovação do objeto? É isso mesmo? O que dizem essas pessoas? A reflexão sobre essa ciência valorizou a sua posição como aquela que buscaria conhecer e explicar as múltiplas interações entre sociedade e natureza. Oriundas de um processo histórico da disciplina, tais interações se configuram ainda hoje como a identidade profissional do geógrafo e também o modo através do qual a sociedade em geral compreende o papel dos profissionais da área. Do que essas pessoas estão dizendo? Existem geógrafos que dizem isso, existem geógrafos que não dizem isso. Existem geógrafos que defendem a divisão da geografia em geografia física, humana e econômica, ou seja lá o que for. Existem geógrafos que defendem esta divisão em camadas que, bom, já ficamos discutindo aqui tanto isso, não é? Defendem isso e têm o direito de defender. Existe uma tradição dentro da geografia que lhes dá o direito de defender, assim como existe um conjunto de geógrafos, do qual, creio eu, participo desse conjunto, onde isto é profundamente criticado em busca de uma outra leitura, onde esta relação entre sociedade e natureza não se dá no formato de camadas de superposições. A grande questão, portanto, é que nós estamos falando de diferentes leituras da ciência, mas queremos nós, os geógrafos, nós, em nossas organizações, discutir o que somos, não podemos entregar isso a outros. Isso não faz sentido. Não faz sentido nem para aquilo que nós conhecemos, que é a universidade, o papel da universidade, o papel da pesquisa e o papel da ciência. Isso não faz sentido. Daqui a pouco nós estamos aqui fazendo, num documento como esse, bom, fazendo uma série de citações que envolve, sem dúvida nenhuma, quando se diz assim, reforça-se a perspectiva dos arranjos espaciais, como forma através do qual os processos espaciais se concretizam. A tautologia está dada como uma forma de desenvolvimento do pensamento, é isso mesmo. Falamos de arranjos espaciais como a forma pela qual os processos espaciais se concretizam. O espaço se concretiza como espaço? O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. A expressão do modo como a localização e a escala se manifestam, impondo uma lógica espacial. Tudo isso numa mesma frase. Então, de alguma maneira, estamos aqui fazendo ajustes palavreados, jogo de palavras. Como no caso desse documento, muitos outros terão esta mesma qualificação. Mas assim, o que eu quero dizer é que, independentemente do fato de estarmos aqui frente a um documento com muitas dificuldades do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, não é? Que vai falar do mundo do trabalho, da divisão social do trabalho, vai confundir a divisão social do trabalho com a divisão técnica do trabalho, vai criar dinâmicas socioespaciais, vai usar então frases que são mais ou menos comuns dentro da geografia,
que tem referências que não são dadas, mas que tem referências bem aceitas, como principalmente as frases que foram criadas ou então foram trazidas para a geografia, ou então estão associadas de uma maneira ou outra, apesar de não terem sido criadas, à obra de Milton Santos. Isto é uma manipulação de todas as formas, em todos os formatos. Então, daqui a pouco nós temos aqui uma proposta de um curso de tecnólogo que não diz absolutamente nada qual é a diferença exata e exatamente o que é que o tecnólogo pode fazer que o bacharel não possa, o que é exatamente que o bacharel pode fazer que o tecnólogo não possa, e de alguma maneira, bom, como é que a gente faz isso? E que papel tem isso? Quem é que precisa desse tecnólogo? De onde nós estamos falando isso? Não é? Então, assim, é um jogo de palavras, um jogo de relações que está a serviço, de alguma maneira, de trazer para dentro do espírito do ensino superior e da formação profissional os mesmos elementos absolutamente corrosivos, absolutamente problemáticos, às vezes até infantis, e que estão, de alguma maneira, colocados na Base Nacional Comum Curricular. Então, estou fazendo esse vídeo de uma forma muito especial, rompendo aqui com a sequência de temas que estávamos levando, justamente para chamar a todos nós pela internet, por lives, por debates, as nossas associações, as nossas formas mais básicas de organização, a responder a esse tipo de chamado que está sendo feito pelo Estado brasileiro. Não é esse o momento de se fazer reformas curriculares no Brasil. Nós precisamos garantir a autonomia da universidade, a capacidade das universidades de eleger os seus reitores, como vínhamos fazendo há muito tempo, a capacidade então dos grupos de pesquisa de discutir na medida e à medida em que isto se tornar necessário, os currículos de cada uma das instituições, elas dentro de si próprio e dentro das suas autonomias e dentro das tradições epistemológicas que estão colocadas e que são reconhecidas pelos departamentos, fazer discussões de forma ampla, geral e restrita, quando nós pensamos numa associação de geógrafos, ou como nós pensamos nos diversos formatos em que isso está colocado. Precisamos sair dessa burocracia e desta condição de subordinação às delimitações que estão colocadas no plano do Estado. Quero terminar aqui dizendo e tentando, de alguma maneira, colocar em debate justamente isso. O Estado não sabe o que é o conhecimento científico, não sabe o que é geografia, não deve saber, não pode saber. Não é essa discussão é falsa, é uma manipulação, e nós precisamos, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de limite para tudo isso. Caros amigos, amigas, companheiros de jornada, bem, estou aqui conclamando os amigos, não é? Para que a gente possa abrir o debate em torno disso. O debate de um documento como esse não pode ser uma reunião de departamento fazendo reforma curricular. O debate de um negócio como esse deve ser uma reunião de departamento, uma reunião de universidade, dos conselhos universitários, no sentido de resistir bravamente a esse tipo de manipulação. Um abraço, espero que a gente continue conversando. Até mais.